Olá, crianças! Nós estamos aqui hoje outra vez, hoje para encerrar a história da Nilda, é o 5º capítulo. E antes de nós iniciarmos a história, eu gostaria de ler a palavra de Deus lá em Mateus 28, do 19 em diante, que diz assim: Palavras de Jesus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Principalmente o versículo 20, a segunda parte. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar aqui a ministrar às crianças, Senhor. Que cada uma delas, Senhor, ouvindo a tua palavra, elas possam ser edificadas, Senhor, e as suas vidas transformadas pelo poder do teu Espírito Santo. Abençoa as famílias, abençoa seus pais, Senhor. Protege-as, Senhor, da maldade deste mundo, Senhor. Que eles sejam verdadeiros servos teus, guardados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Nilda, ela estava muito triste aquele dia, porque Dona Eunice, né? E Dona Elva, e elas iam embora, elas iam para a cidade de Correntes. E Nilda, então, ficou pensando, não, eu não queria ficar longe delas, eu queria ir com elas. E ela, então, correu, então, na casa da Dona Lilá, que ficava lá na casa do morro, onde eles sempre iam ouvir a palavra de Deus. E ela pediu um dinheiro emprestado para a Dona Lilá e disse que ela queria ir para Correntes junto com a Dona Eunice e a Dona Elva. E ela, então, correu até o porto, e o navio, o barco, né, que estava levando as missionárias, já estava levantando aquela rampa já para desamarrar as cordas e partir. E Nilda, então, correu e conseguiu entrar no barco. Ela conseguiu e ela começou a procurar. Vocês lembram, né, do finalzinho da história? Ela começou a procurar e lá tinha muita carga, muitos bichos, e tinha cabritos, bodes, e tinha muita coisa, sacos e sacos de material. E ela estava procurando e não via a Dona Eunice e a Dona Elva. Depois ela subiu até o primeiro andar do barco, até que finalmente ela encontrou a Dona Elva e a Dona Eunice. E elas ficaram assustadas. Nilda, o que você está fazendo aqui? Por que você veio? Nilda, a tua mãe sabe? Ela falou, eu acho que a Lilá vai falar que eu vim com vocês porque eu quero ser uma missionária. E Nilda ficou algum tempo lá. E Nilda ajudava, ela lavava, ela passava, ela ajudava a cuidar das crianças da casa. Mas ela queria estar perto da Dona Eunice. E ela começou a aprender a ler e escrever. E a Nilda foi aprendendo e foi também aprendendo a palavra de Deus. E ela foi crescendo espiritualmente. Um dia, ela estava ali e, de repente, ela começou a ouvir uma conversa da Dona Eunice com a Dona Elva. E ela falou assim, olha, nós vamos embora amanhã. Hoje vai ser a última aula que nós vamos dar para as crianças daqui e depois nós vamos embora para Buenos Aires. Nilda ouviu aquilo. Buenos Aires? Eu também quero ir, por favor, deixa eu ir também. Não, Nilda, você não pode, você tem que voltar para sua casa. Não, mas eu quero seguir vocês, eu quero ser uma missionária igual a vocês, eu me inspiro em vocês. Por favor, me ajuda, eu quero ficar com vocês. E Nilda, então, ela ficou ali insistindo com a Dona Eunice e com a Dona Elva. E a Dona Elva, então, e a Dona Eunice reuniu as crianças
ia ser a última aula naquele dia. A Nilda, então, se sentou junto com as outras crianças e ela começou a ouvir, então, a história que a Dona Eunice contou. E a Dona Eunice abriu a Bíblia e ela contou sobre um homem endemoniado. Ele era da cidade de Gadara, é o endemoniado gadareno. Esse homem, a família dele amarrava ele com correntes para ver se ele parava em casa, mas ele arrebentava todas as correntes e fugia, e ele arrancava a roupa e ficava nu, e quando as pessoas se aproximavam dele, ele agredia as pessoas. Ele era muito mau, ele estava possesso de demônios. E a Dona Eunice disse que Jesus um dia encontrou esse moço. Esse moço estava nu. E ele estava todo sujo, descabelado, descalço. Esse homem devia sofrer muito, porque ele era aprisionado por Satanás. E Jesus então olhou para ele, expulsou o demônio dele, e aquele homem então ficou calmo, tranquilo, vestiu a roupa e ficou seguindo ali o que Jesus estava falando. Ele estava ali ouvindo. E quando Jesus se levantou para ir embora, ele falou: mestre, eu quero ir junto com o Senhor. Onde o Senhor estiver, eu quero ir. E Jesus disse: não, volta para a tua casa e fala para todos da tua família, da tua rua, da cidade, o que Jesus fez com você, o que Deus fez na tua vida. Deus transformou a sua vida e te libertou de todos os demônios. E Nilda, então, escutou aquilo e ela começou a pensar nos seus irmãos. Ela começou a pensar no Pedro, no Carlos, na Leda, que chupava o dedinho, no Nenê. E ela começou a ficar com saudades deles. Mas ela pensava: Jesus está falando para eu voltar para casa, assim como aquele homem de Gadara, aquele homem que estava possesso de demônios. Jesus está falando para eu voltar para casa, para eu abençoar a minha família. E aquela noite, então, ela ficou lá pensando, deitada lá, e parece que ela ouvia: volta para casa, Nilda, volta para casa. E Nilda, então, no outro dia, ela se levantou e falou para a Dona Eunice: olha, hoje, essa noite eu pensei muito e Jesus falou no meu coração que eu devo voltar para minha casa. E assim, a Dona Elvia e a Dona Eunice pagaram a passagem dela, foram até o porto, se despediram dela e a Nilda, então, voltou para sua casa. Estava com muita saudade dos seus irmãos e ela precisava ajudar sua mãe, né? E ela estava de volta para casa. E Nilda, então, ela decidiu: Jesus transformou minha vida, Ele me abençoou, eu já aprendi a ler, eu aprendi muita coisa da palavra de Deus. Então, sabe de uma coisa? Tudo que eu fizer, eu vou fazer como se fosse para o Senhor. Então, ela cuidava muito bem dos seus irmãos, eles estavam sempre muito bem arrumadinhos e limpinhos, ela caprichava na arrumação da casa, sempre estava ali cantando feliz. Um dia, o Pedro, vocês lembram do Pedro, né? O Pedro pegou a Nilda e tinha uma rede lá na área. E Pedro, então, pegou aquela rede e amarrou a Nilda lá na coluna. E a Nilda: Pedro, não faz isso, Pedro, eu tenho coisa para fazer. E o Pedro começou a rir: Nilda está presa, Nilda está presa, ha, ha, ha. E foi lá para fora e largou a Nilda lá. E ela não conseguia se desamarrar. E aí, mais tarde, depois talvez de mais de meia hora ali presa, o seu irmão Carlos apareceu. Carlos tinha ido buscar leite para as crianças. E Carlos falou assim: nossa, Nilda, o que é isso?
foi o Pedro, ele que me amarrou aqui. Ai, esse Pedro, como esse Pedro é safado, como esse Pedro faz arte. E o Carlos então soltou a Nilda. E tinha o papagaio lá, pendurado, né? E o papagaio ele começou a dizer, Carmelo, Carmelo, Carmelo. E o Pedro, o Carlos falava assim, ô Carmelo, você não sabe falar outra coisa? E o Carmelo então começou a cantar. Lembra dessa música? Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia assim o diz. Carlos começou a rir. Olha, Nilda, ele já canta a musiquinha da classe Boas Novas. Ah, nós vamos levar ele lá na frente para fazer um solo. Nossa, que coisa maravilhosa. E a Nilda, então, ficou rindo. E Carlos falou assim, escuta, Nilda, você não vai se vingar? Pedro precisa levar uma lição. Ela, não, eu não vou me vingar, não. Sabe o que eu vou fazer, Carlos? Eu vou fazer o doce que ele gosta. O doce que ele mais gosta. Não acredito. Pois é, eu vou fazer o doce que ele gosta. E a Nilda saiu dali da casa, foi lá para o fundo do quintal, procurou uns pés de banana da terra que tinha lá, colheu as bananas, trouxe para casa, levou no fogão lá de fora e ela então pegou e fritou as bananas e depois ela derreteu rapadura e colocou em cima das bananas. Ai, que cheiro bom que tava. E daqui a pouco, quem que aparece? O Pedro. O Pedro apareceu, olha, parecia como aqueles desenhos animados que o cheirinho vai andando e Pedro veio sendo atraído pelo cheiro, aquele doce que ele mais gostava. Mas quando ele viu a Nilda, ele falou, acho que a Nilda vai me acertar com a vassoura, igual da outra vez, eu não vou me aproximar. E Nilda falava assim, ô Pedro, vem aqui. Eu fiz esse doce, vem aqui comer, você gosta tanto, eu fiz para você. Pedro olhou, para mim? Você não tá com raiva? Não, Pedro, eu não tô com raiva. Jesus transformou meu coração. Hoje eu sou nova. Eu tenho Jesus, eu tenho alegria, Ele colocou paciência na minha vida e eu vou fazer o bem a você. Você me fez o mal, eu perdi tempo, fiquei meia hora lá presa, mas não tô com raiva. Eu fiz esse doce. E Pedro então chegou e comeu aquele doce. Ai, ele até se lambuzou como ele gostava daquele doce. E aí, Pedro, depois de lavar a boca, né, de lavar as mãos, que estava melecada de rapadura, a Nilda falou assim, olha, chama os seus irmãos que nós vamos para casa lá do morro, a casa grande, porque a dona Lilá vai começar a contar a história outra vez. A classe Boas Novas está de volta. Só que a dona Eunice foi embora, mas a dona Lilá vai ser a missionária agora, a professora, ela que conta a história. E lá foram os 9 irmãos, lá subindo o morro para assistir a aula. E quando a Nilda chegou lá, tinha umas crianças fazendo muita bagunça. E a dona Lilá falou assim, Nilda, deixa eu achar aqui, senta aqui perto dessas crianças pequenas, porque eu não estou conseguindo dar aula. E a Nilda pegou colocou ali perto dela, pôs outro no seu colo, e então as crianças ficaram quietas e todos puderam ouvir a história. Mais tarde eles foram embora, mas Carlos e Pedro não estavam junto com os seus irmãos. Nilda voltou e Nilda pensava assim, mamãe não gosta que eles ficam fora. Pedro é muito arteiro. E Nilda chegou em casa e daqui a pouco Carlos e Pedro chegaram correndo. Nilda, você não sabe o que aconteceu. Nilda falou, o que foi? Por que vocês estão tão esbaforidos assim? Nilda, você
ajudou a cuidar das crianças, não foi? Pois bem, elas ficaram quietas e eu e o Carlos, nós pudemos ouvir a história. E Jesus falou ao nosso coração. E eu e o Carlos aceitamos a Jesus como o Salvador da nossa vida. Nilda ficou tão feliz. Ela estava sendo uma missionária em sua própria casa. Ela ajudando a Dona Lilá a cuidar das crianças ficaram quietas, Pedro e Carlos puderam ouvir a história e assim eles foram salvos. Que coisa maravilhosa! A família de Nilda foi totalmente transformada. Todos eles puderam aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Nilda estava sendo uma missionária na sua própria casa. E você, criança? Você é um missionário na sua casa? Você tem ouvido tanto tempo a respeito de Jesus na nossa sala de aula, tem feito as atividades. Você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Você já deixou o Espírito Santo entrar no seu coração e transformar e tirar tudo de ruim que tem aí, perdoar os pecados, e escrever o teu nome no livro da vida? Se você não fez ainda, faça agora. Vamos pedir para nosso Deus nos perdoar e nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor, tá bom? Então fecha os olhinhos e repete agora a oração que a tia falar, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado, porque Jesus Cristo veio a este mundo. Obrigado porque Ele morreu naquela cruz. Obrigado porque Ele derramou o seu sangue. Obrigado que Ele foi sepultado, mas obrigado porque Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele pode ser o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu recebo como dono da minha vida, como Senhor da minha vida. Eu quero, a partir de hoje, poder dizer que isso é para mim. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fica comigo, Senhor. Cuida de mim. Abençoa minha família. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Se você fez essa oração, o teu nome foi escrito no livro da vida. E nunca mais ele vai ser apagado daquele livro. E quando você fechar os olhos e abrir na eternidade, você vai estar com Cristo e vai morar no céu. Nilda entendeu isso. Nilda aceitou a Jesus. A vida dela foi transformada. Agora, se você está na igreja há tanto tempo, você diz que já aceitou a Jesus, você até se batizou, mas não teve transformação nenhuma na tua vida? Se não houve transformação, é porque não houve salvação. Se você diz que aceitou Jesus e continua do mesmo jeito, continua mentindo, continua falando palavrão, continua desobedecendo os pais, é porque nada mudou aqui dentro. Porque quando algo muda aqui dentro, é de dentro para fora. Então aí você vai mostrar o que Jesus fez aqui dentro. Não é tentar parecer uma coisa, não. É mudar aqui dentro, é ser nova criatura, é deixar a vida de Deus entrar e ser nova criatura. Pense nisso. Seja um missionário. Faça diferença na sua casa. Se o seu pai não é crente ainda, se a sua mãe não é crente ainda, se eles não têm a Jesus ainda, mostra através da sua vida que Jesus mudou a sua vida, que Jesus transformou a sua vida. Você vai ser um missionário na sua própria casa e você vai poder dizer que Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus vai estar com você. Você não precisa ter medo de nada. Ele vai estar com você, te protegendo, te amparando, te guiando, te orientando e te ajudando. Em nome de Jesus. Amém.